porque eu mesma, você deve ter visto, tanto nas postagens como no site, e não só eu, né? Tem todo esse discurso da questão de sazonalidade e tal, pela saúde dos produtos, né? Menos necessidade de agrotóxico, enfim, todos os argumentos sobre a importância de se alimentar com os produtos sazonais. Mas a minha dúvida é a seguinte, inclusive colocado por agrônomos, colegas, fala assim, olha, a questão da sazonalidade hoje em dia, ela está muito mascarada, né? Na medida que você tem muitas variedades, né, dos produtos adaptados à seca, à umidade, enfim, a várias situações, vários cenários ambientais e regionais. Você tem, como você comentou, os CEASAs, né, os centros de distribuição, quer dizer, chega do Nordeste, do Sul e tal, e está ali no supermercado, tudo misturado, num preço que antigamente poderia ser mais gritante, né? Olha, uma logística ou uma coisa fora de época, enfim, que então saltaria os olhos, não, isso está um preço exorbitante porque está fora de época, porque não é dessa região e tal. Hoje em dia fica tudo meio pasteurizado, assim, enfim. Então a pergunta é, até que ponto, assim, é relevante a gente buscar os produtos de época, né, sazonais, ou as benesses não seriam mais objetivas se a gente buscasse, como você também comentou, o consumo local, que talvez ele trouxesse tudo isso já, né, e não É, o supermercado talvez bagunce muito isso. Não sei se ficou é. a pergunta. Eu acho que entendi. Uhum, Olha, eu olharia para isso assim. ah, Se a gente olhar as dietas, se a gente olhar para a nossa dieta enquanto uma espécie biológica, nós vamos descobrir que nós temos efetivamente um apetite muito forte, direcionado para produtos de origem animal, açúcar, sal. uhum, E que nós tendemos, como qualquer espécie animal, a depois de comer, a gente descansar, uhum, a não gastar energia à toa. Então, essa história de você ir para a academia para se movimentar é completamente antinatural. Não existe, na nossa previsão biológica não está isso. Nós nos movimentamos quando precisamos. E sentimos prazer, produzimos endorfina nos movimentar, né, que é uma substância que dá prazer, mas porque esse prazer foi necessário na nossa evolução. E nós desenvolvemos também esse apetite especial por coisas doces, por produtos de origem animal e por sal, porque esses alimentos eles eram pouco disponíveis no nosso passado evolutivo. Então, para que a gente gastasse mais energia para chegar a eles, a natureza, a nossa evolução, nos deu um prazer redobrado ao chegar a eles, né? Para nos forçar isso, uma vez que nós precisávamos daquilo. Mas chegou num ponto em que nós desenvolvemos a tal ponto a capacidade de produção de alimentos, que hoje nós consumimos muito mais dessas coisas do que nós efetivamente precisamos. uhum, E nós temos muito menos necessidade de nos movimentar do que nós efetivamente é, é, precisamos hoje. Nós podemos viver com pouquíssimo movimento. Agora, é interessante que essa facilidade de vida, ela nos trouxe problemas e nos obrigou a fazer conscientemente
o que antes a natureza nos obrigava a fazer sem tomar consciência. Então, se você for olhar na dieta dos nossos avós, que tinham menos carne disponível, eles comiam menos carne. Uhum. Eles não tinham problemas associados ao consumo excessivo de produtos de origem animal, nem de gordura, nem de... Não tinham esses problemas, simplesmente porque não tinha esse excesso. Então, a nona fazia aquela polenta e era um pouquinho de queijo em cima da polenta. Uhum. Ou então era um pedacinho de frango para comer com a polenta, não era para encher a barriga de frango. Esse Todos negócio os dias da semana. todos os dias da semana. Esse negócio da pizza, 4 queijos, que é aquele mundo de queijo, e tem até uma folha de papel de massa de trigo. Isso não existia, não é? Uhum. Então, hoje, é interessante que nós somos chamados, por assim dizer, à maturidade. A humanidade é chamada à maturidade e ao autocontrole para atingir a sua saúde. Então, nós devemos voluntariamente reduzir o consumo daquilo que não nos faz bem e voluntariamente a gente optar por formas de vida também mais com mais movimento, menos sedentárias, né? Uhum. Então, eu acho que isso é um pedaço da história. Por outro lado, vou passar agora disso para os mercados. A sazonalidade, ela historicamente marcou as tradições alimentares e culinárias dos povos. Porque em cada época, em cada região, as populações usavam aquilo que estava disponível ali. Então, a festa de São João é nossa festa da colheita, não é? A gente não come pizza na festa de São João. A gente come batata doce, pipoca, amendoim, toma quentão, bolo de fubá, tal, essa. Mas se você for enfim, mas o anseio humano por ter acesso a qualquer coisa, a qualquer época, é antigo. Esses dias estava lendo um livro sobre história da alimentação, da influência do mundo islâmico sobre a Europa mediterrânea. E aí um viajante falava do mercado do Cairo, isso na Idade Média, que o mercado do Cairo tinha tudo o tempo inteiro. Tá? Então, isso era visto como um fato muito positivo, você poder ter uva em qualquer momento, você poder ter tâmaras a qualquer... Claro que era exagerado o comentário do viajante era exagerado para o nosso padrão de hoje. Mas, por conta disso, os nossos mercados foram se organizando para ter tudo em todo o tempo. Então, se não tem aqui, a gente traz de um outro lugar onde isso está sendo colhido. Mas, normalmente, para trazer se for um produto fresco, para trazer de um outro lugar onde aquilo está sendo colhido, nós vamos envolver uma cadeia de frio e vamos envolver aditivos químicos que melhor seria viver sem eles. Então, não tem como você fazer esse abastecimento ao longo de todo o ano, de todos os produtos, sem recorrer a esses artifícios. Mas chegou num ponto também que isso ganhou uma tal monta que hoje o chique não é mais isso. Antigamente, por conta disso, o chique era comer o produto de fora da estação. O chique era comer o produto produzido muito longe. Então, os romanos tinham como uma iguaria a língua dos flamingos, que eram trazidos da África, as línguas. Bom, e nós aqui, quando éramos crianças, e tinha alguém doente, a gente levava um pacote de maçã produzido na Argentina. Minha mãe fala isso. Então, mas hoje isso se tornou tão banal que em qualquer lugar você encontra qualquer coisa. Aí, como diz a Sônia Hirsch, jornalista nessa área de gastronomia, não é? O sofisticado hoje é você comer produto fresco colhido nas imediações de onde você vive. Legal. Então,
Então, na verdade, a gente vive hoje uma, uma, uma sofisticação da simplicidade. Uhum. Então, se é possível a gente falar assim, Mas né? e de certa maneira, essa sofisticação da simplicidade, ela passa, no caso do abastecimento alimentar, ou por você produzir o seu próprio alimento, ou por você entrar em algum desses circuitos curtos de comercialização a que a gente se referia antes. Uhum. E nesse caso, aí eu acompanho algumas iniciativas dessas, e nesse caso é muito interessante ver o reaprendizado das pessoas. As pessoas querem comprar tomate, alface, o ano inteiro. É. É. E, mas esses produtos, em sistemas ecologicamente melhor organizados, eles não cabem em todas as estações do ano, em nenhum lugar. Nós estamos falando do Brasil, né? Uhum. E, então, necessariamente, a gente precisa ir variando a dieta ao longo do ano. Aqui, eu sou um pouco, assim, diria, radical no sentido de raiz mesmo, assim, Uhum. nesse aspecto, porque eu moro numa chácara e eu produzo nessa chácara a maior parte das coisas que eu consumo, grãos inclusive. Que Mas na legal. parte de produtos frescos, eu sempre tenho, em qualquer semana do ano, você vai encontrar aqui sei lá, 10, 15 produtos frescos amadurecendo naquela semana. Só que esses produtos mudam. Então, agora nós terminamos Esperar. de colher. A variedade de tomate que melhor me atende aqui está nesse grupo cereja. Uhum. Então, nós terminamos de fazer molho desse tomate cereja para comer, se a gente quiser, durante o verão, em que nós não vamos ter isso. Uhum. Mas, por outro lado, isso acabou de colher. Por outro lado, nesse momento aqui, eu estou semeando feijão vagem, que eu vou colher lá na frente. Estou colhendo o alho, que foi plantado em março, abril. Então, nós temos uma bênção assim no Brasil. Eu não sei se Deus é brasileiro, mas ele facilitou a vida para a Quedinha. gente Uhum. em vários aspectos, né? Uhum. Nós conseguimos aqui produzir ao longo de todo o ano, usando a biodiversidade vinda da Ásia, vinda da África, vinda da Europa, vinda do mundo andino, a gente consegue produzir o ano inteiro produtos frescos. Na época de verão, a gente planta mais os produtos de origem tipicamente tropical, tipo berinjela, abóbora, milho verde, pimentas, caxi, bertalha, é uma infinidade. E na época isso na época de verão. E na época de inverno, a gente produz esse elenco do mundo do Mediterrâneo europeu, né? Cenoura, alface, repolho, brócolis, couve-flor, beterraba. E então, na verdade, o fato de nós não temos nenhuma limitação à produção vegetal aqui em termos de temperatura, né? O que Uhum. falta é água. Sim, eu consigo fazer isso porque, claro, na época de inverno, para produzir as minhas culturas de inverno, como o inverno nosso não tem a precipitação abundante, eu dou água de canequinha. Uhum. Não tem jeito de fugir disso, né? Mas é uma situação muito diferente de países temperados, em que as temperaturas no inverno impedem a produção. Uhum. Então, quando eu, aqui em casa, com base nisso, e algum picles para dar um colorido gustativo e tal, poderia passar o ano inteiro sem comprar nenhuma hortaliça. Que beleza, que E, privilégio. não, mas isso também dá trabalho, né? Mas esse trabalho é a minha forma de responder ao movimento. Então, quando eu falava um pouquinho antes que a coisa mais antinatural a gente sair, para mim, né?
outras pessoas veem isso com naturalidade. Ficar dando voltas num determinado circuito, porque tem que andar X quilômetros, igual um hamster, na minha cabeça é difícil de entrar. Então, se você me disser, vá até aquela padaria que fica a 3 quilômetros daqui e compre 2 pãezinhos, na minha cabeça faz sentido, eu vou. Mas fique dando 3 quilômetros, vai e vem, 6. Fique dando voltas aí. Então, para algumas pessoas enfrentam bem isso, talvez seja uma limitação minha. Eu também, eu sou do seu time, e para mim tem que ter uma função. Mas para quem consegue dar essas voltas sem problema, está ótimo também, né? Exato. E para quem quiser se envolver em alguma produção local, isso também é uma alternativa muito concreta ao sedentarismo, né? Sim. Você pode fazer produção local de qualquer coisa, você pode inventar, olhar para a sua cozinha e falar o que eu posso tirar daqui que me faria me movimentar mais. Então, não sei, Fabíola, era isso que... Era isso mesmo, era exatamente isso. Agradeço muitíssimo. Eu achei muito interessante que, como disse, eu tinha elencado aqui uns pontos e a conversa foi desenrolando, abrangendo tudo isso, então foi muito legal. Eu não sei se você quiser legal. alguma coisa, fazer alguma observação. Não, para mim tá conversa sossegada. Então tá ótimo. Eu agradeço muitíssimo. Eu acho que tocou em pontos que são assim pilares que eu gosto de defender, né? Enfim, né? A questão local, mesmo sazonalidade e a agroecologia em si. Então, muito agradecida. Legal, não, Fabio. Se eu puder te ajudar em alguma outra coisa com esse esforço grande que eu tive agora, pode me dar um alô.